Pessoal, vamos voltando aqui. O pessoal vai chegando aí da janta. Esse retorno da janta é sempre assim, né? Sempre demorado. Vamos voltar aqui de onde a gente parou. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente estava falando aqui da homeopatia, né? Princípios da homeopatia. Parei aqui, ó. Em plantas homeopáticas, né? São aquelas plantas utilizadas na fabricação dos medicamentos homeopáticos a partir, inicialmente, da fabricação da tintura-mãe. Com a tintura-mãe a gente faz aí as diluições, dinamizações com as sucções aí para que o medicamento possua as propriedades que se espera, né? Que chamar de atomização, para atuar aí na energia, né, do ser humano. Né? Assim, em termos mais científicos, de modo que ele tem as propriedades aí de estimular o organismo a se defender, a reagir contra sintomas, contra uma doença. Ok? A gente tem até plantas tóxicas, né? E é interessante frisar isso aqui, utilizadas sem restrição, como a beladona, acônito, porque as diluições são muito, né? Muito pequenas. Muito altas, na verdade, né? As concentrações são muito pequenas, as diluições são muito altas. Então, nós temos... não temos restrição de utilização de substâncias, de plantas que são muito tóxicas. Beleza? Encerramos a homeopatia. Vamos entrar aqui na medicina tradicional chinesa. É uma medicina muito filosófica, muito antiga também. Engloba aí dieta, massagens, acupuntura, fitoterapia, né, atividades aí das mais diversas, né, como tai chi e muito exercício físico de postura, de equilíbrio, né, de alongamento. Então isso é importante até para a longevidade que esses povos têm, né? Eles vivem, os orientais vivem mais do que os ocidentais, né? Claro que está disseminado questões aí como hipertensão arterial, diabetes, até mesmo pela questão da obesidade, né? A obesidade é um problema mundial, né? A facilidade de acesso a alimentos com, né, carboidrato, né? Industrializado principalmente. Então isso dissemina esse tipo de doenças crônicas não transmissíveis. Mas a medicina chinesa é um conjunto dessas práticas baseada no Tao. Aí tem o conceito de Yin Yang, que vocês devem conhecer, né? Que é esse símbolo que, por exemplo, o Yin significa quietude, frio, inspiração, noite, interior. E o Yang, movimento, calor, inspiração, dia, exterior. Então, uma doença, por exemplo, tratada com acupuntura, por exemplo, ela pode ser um distúrbio energético, um distúrbio orgânico, yin ou yang. No mesmo órgão, por exemplo, né, eu posso ter que acalmar ou eu posso ter que tonificar o órgão, sabe? Pode ser um excesso de função, como pode ser, pensa na tireoide, pode ser uma hipo ou uma hiperfunção. Então a medicina chinesa ela trabalha dessa maneira também, imaginando em termos filosóficos explicação de doenças, propondo tratamento sem o devido conhecimento científico, que é o que a gente tem hoje, né? E funcionou, né? Porque tanto que nós temos aí práticas milenares como acupuntura, massagens, fitoterapia, esses exercícios, né, como eu disse aí para vocês, e a questão da dietética. Constituintes, né, aqueles conceitos que eu falei com vocês aí. Por que se usa os termos em chinês? Justamente para diferenciar e manter uma genuinidade disso aqui, né? Por exemplo, Qi, ou Qi, né? A gente chama de Qi, que é a energia vital do organismo, a essência. O sangue é chamado de Shui, os líquidos orgânicos, né? Como saliva, suor, lágrimas, o Shen, que é a mente. E a gente tem isso, observem que tem fundamento científico dentro do que a gente conhece hoje, mas é filosofia, né?
Por exemplo, a energia ancestral herdada dos pais. É genética, né? A energia proveniente da alimentação, isso é óbvio, né? A nossa energia, ela vem do que a gente come. Na verdade, muito mais que isso, né? A nossa personalidade está muito ligada ao que a gente come, né? A gente interfere em todo o funcionamento do organismo, questões hormonais, né? E tudo mais, né? Psicológicas também, devido à ação de alguns alimentos, né? Podem exercer sobre diversos órgãos, como o cérebro também, mediadores hormonais. Então, a gente é o que a gente come, né? Isso não é um chavão, né? Isso é uma realidade. A energia vem por meio da respiração, óbvio, o oxigênio, né? E temos a energia defensiva produzida pelo organismo, que é o sistema imune, né, pessoal? Ou os sistemas de recuperação, de lesão, né, de doenças aí. Trabalha também com a teoria dos 5 elementos, né? Tenta se explicar aí, se divide, né? Em madeira, fogo, terra, ar. Desculpa, madeira, fogo, terra, metal e água. São 5 elementos, né, da teoria dos 5 elementos da medicina tradicional. E a eles são atribuídos saúde e doença, vamos dizer assim. Okay? Relações aí dos órgãos com 5 elementos, por exemplo, madeira está ligada a fígado e vesícula biliar. Fogo está ligado ao coração e intestino delgado. Terra está ligada a baço e estômago. Metal, pulmão, intestino grosso, e água, rins e bexiga. Né? Na acupuntura a gente trabalha com meridianos, né? E os meridianos do fígado, do rim, né? São dezenas de meridianos no organismo, então assim, estudar anatomia tem uma grande base, né? Um grande embasamento de anatomia. Que hoje a anatomia já estuda os meridianos, né? Nós já temos comprovação dos meridianos, que nada mais é do que os fluxos energéticos do corpo, né? Esse ciclo que é chamado de ciclo de geração, ele flui através desses meridianos, né? Como prega aí a medicina chinesa, né? A madeira, por exemplo, olha essa segunda frase aqui, ó. A madeira do fígado dá origem ao fogo do coração, que dá origem à terra do baço, que dá origem ao metal do pulmão, que dá origem à água do rim, que origina novamente o fígado, fechando o ciclo. Então, parece difícil da gente entender, né? Por ser filosófico demais, né? E não ter mecanismo de ação, patologia, né? Como a gente está acostumado a estudar, ok? Eu trouxe para vocês aqui, a gente não vai aprofundar nisso, mas eu quero só que vocês entendam que a medicina tradicional chinesa, ela utiliza a fitoterapia, mas dentro dos conceitos dela. A homeopatia utiliza as plantas dentro do conceito dela. A Ayurveda, a mesma coisa. Então, assim, as plantas são usadas de diversas maneiras diferentes. Eu poderia falar aqui, por exemplo, do xamanismo, que é a utilização de planta dentro dos conceitos do xamanismo, que é uma coisa mais espiritual e, né, pode vir pensamento aí, associação com bruxaria, com magia, mas a gente sabe que tem o efeito da planta mesmo, alucinógena, ok? Então, só para vocês entenderem, que a gente chama aí o ciclo de dominância. Isso está relacionado ao controle, fases, a questão do distúrbio no órgão, ele é analisado, como eu disse, como excesso ou como falta de alguma coisa. Ok? O yin e yang, né? Os 5 elementos, como a gente viu, e o yin e yang, eles vão definir qual planta eles utilizam para tratar certas patologias que são comuns lá, né? E escritos aí dentro dos compêndios dos livros de medicina chinesa, né? São livros muito antigos, né? O yin yang é aquela questão de equilíbrio, esse símbolo significa, né, que nada é puro, né? Tudo tem uma parcela do outro, né? Todo bem tem uma parcela de mal, todo mal tem uma parcela de bem, então todo excesso tem um pouco de falta, toda falta tem um pouco de excesso, alguma coisa assim, né? E o que busca é o equilíbrio. Então nós podemos ter yin yang em equilíbrio,
mas nós podemos ter o yin em excesso, ou o yang em excesso, ou o yin em deficiência, ou o yang em deficiência. Isso aqui seria a maneira com que eles, pela medicina tradicional chinesa, fazem o diagnóstico. Né? Tem que estar em equilíbrio. Está faltando alguma coisa ou está sobrando alguma coisa? Os diagnósticos então, são realizados dentro desses conceitos, que são filosóficos. Teoria, né, de ciclo de geração e dominância, teoria dos 5 elementos, yin e yang, baseada aí na teoria do Tao. Né? E aí nós podemos ter calor, frio, estagnação, secura, umidade, fleuma. Ok, pessoal? Se alguém tiver interesse um dia em estudar aí, medicina tradicional chinesa e acupuntura, né, são estudados juntos, porque não tem como você fazer acupuntura sem estudar medicina tradicional chinesa, né? Você não trata com acupuntura utilizando medicina ocidental. Né? Para a gente fazer a acupuntura, a gente estuda medicina chinesa, alguma coisa de japonesa também, né? Tem a parte da acupuntura que é chamada de craniopuntura de Yamamoto, que é na cabeça, e já é uma técnica que não é chinesa, uma técnica japonesa. Tem a acupuntura francesa, que utiliza outros conceitos. E também é muito associada à aromaterapia, associada à fitoterapia, ok? É importante entender os conceitos, associar isso aí para ter um tratamento complementar, né? Que é o termo que a gente usa, né? Medicina com práticas integrativas e complementares, né? Não é o nosso interesse classificar o que é melhor, o que é pior, né? A gente está aqui para julgar o que é melhor, o que é pior, que deve, que não deve. Então, a questão é a gente associar as ferramentas que a gente tem, ok? Então, só para vocês verem aqui, ó, diagnóstico pela medicina tradicional chinesa, deficiência de sangue. O que tem que fazer? Tonificar o sangue, Angélica sinensis. Deficiência do Qi, tonificar o Qi, com o quê? Ginseng. Estagnação de Qi do fígado, então circular a energia do fígado, citrus. Acúmulo de umidade no fígado, drenar a umidade com Poria-cocos. Deficiência do yin do rim, tonificar com cornos officinalis. Muitas plantas aqui, obviamente, a gente não conhece, vocês não vão conhecer porque não são plantas da nossa flora. São plantas da medicina chinesa, são plantas orientais, né? E tem alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês aqui para a gente ver. Ó. Plantas que eliminam vento e a umidade, com ação, por exemplo, antirreumática. Angélica, eritrina. Plantas que drenam a umidade eliminam edema, provocam diurese, né, são diuréticos. Plantago, vocês devem conhecer. Zea mais, que é milho. Estigma. Plantas que drenam por via baixa, ação laxativa, aloe vera, cássia, que é o sene. Aquecem o interior e expulsam frio, para resfriados. Cinnamon, que é canela, gengibre. Plantas tônicas do Qi, ginseng, glicirrizina, né, que é da glicirrisa. Plantas que nutrem o coração e acalmam a mente, valeriana e zizipus. Ok? Só alguns exemplos, né? As formas magistrais são antigas na medicina chinesa. Tinha os herbalistas lá, os antigos, no nosso caso aqui, os boticários. E ainda existem esses profissionais lá que trabalham só com medicina. Você já deve ter visto isso na TV. Aquelas casas assim com milhares de plantas diferentes e um profissional lá que é o herbalista que manipula formas magistrais. Né? Alguns exemplos aqui, ó, de associações, ó. Eu não sei falar esses nomes, não, viu, pessoal? Liu, Wen, Jiu, Wan, são os nomes deles. E são associações que eles fazem, tá? Composição, olha só. Tá vendo? Arteriosclerose, hipertensão, infecção urinária. Por que tem muitas indicações? Porque são muitas plantas, né? E as plantas têm diversos princípios ativos, né? Fitofármacos, né? Essa aqui para nutrição e defesa. Então, se vocês forem pegar planta por planta e analisar, vocês conseguem entender por que é tratado, por que trata hipertensão, por que trata infecção urinária. Você conhecendo as plantas, você vai saber. Apesar de ser filosófico a teoria, a base da medicina tradicional chinesa, as plantas possuem princípios ativos que a gente sabe explicar o funcionamento, o mecanismo de ação, né?
Ok? Então tem mais aqui só para vocês, ó. Tá? As propriedades organolépticas são o principal tipo de propriedade, de característica de controle de qualidade que eles utilizam. E eles conseguem associar isso com os meridianos específicos do corpo, né? Não vou falar muito sobre meridiano agora, mas são os locais, os fluxos de energia do corpo, né? Então, propriedade: ácido, amargo, doce, picante, salgado, frio, quente, morno, refrescante e neutro. Aí a ação. E aqui um exemplo de uma planta, né, que é utilizada. Beleza? É um pouco confuso falar rápido assim, explicar, eu sei que é complicado. Mas é só para vocês entenderem que existem universos diferentes do nosso, né, pessoal? A homeopatia mesmo é um exemplo de um universo completamente diferente do nosso. Né? A medicina tradicional chinesa não é tão diferente quanto a homeopatia, porque é fitoterapia, né? Mas a acupuntura, por exemplo, já é um pouco mais diferente, né? Um pouquinho diverso, né? do nosso raciocínio. A Ayurveda, que é indiano, é oriental também. Vejam que no Oriente a utilização de plantas é também forte e milenar, né? E a mesma coisa, eles trabalham muito com a questão de vida, de conhecimento do organismo, e busca saúde física e mental, então eles conseguem entender que vitalidade, longevidade está relacionado com questão física, social e emocional. Né? O que eles buscam aqui, a Ayurveda, é uma limpeza, né, do intestino, principalmente com ervas, jejum, elimina toxinas do organismo. Eles também têm muita atividade física de alongamento, como yoga, trabalham com chakras, né? De acordo com eles, você tem os locais aí os chakras do organismo, onde a gente desenvolve, concentra energias, né, dos órgãos. Okay? Temos aí o sopro da vida, o espírito da luz e a manifestação da harmonia e do amor, que são aí as forças primordiais. Tem 5 elementos também, mas é diferente lá da medicina chinesa. Aqui é terra, fogo, água, ar e éter. E aqui eles falam muito dos humores biológicos, sabe? Que são aquelas substâncias assim formadoras do ser, né? Como terra, fogo, água, éter e ar. Então, seriam vistos como os humores, como as substâncias fundamentais aí que formam o ser humano e os organismos vivos de uma maneira geral. Ok? Vocês vão ver muito isso em floral de bar. A gente vai falar pouco, né? A disciplina é pequena para tanta coisa, mas florais de bar, nos medicamentos, você vai comprar um floral na farmácia, desses que vendem aí frasquinho bonitinho, coloridinho lá, chega lá, tá insônia, depressão, libido, não sei o que, não sei o que. Mas o floral de bar, ele é feito individualmente para cada pessoa, de acordo com a personalidade. Não sei se vocês já ouviram isso. Então, as pessoas são classificadas de acordo com a personalidade. E ali você tem as plantas que podem ser utilizadas. Aqui é a mesma coisa, né? Então, você tem predominância vata. Então, criativas, agitadas e dispersas. É exatamente o que a gente vê em floral de bar. Parece que é uma cópia, porque o floral é mais novo, né? A Ayurveda é uma coisa bem mais antiga. Eu não sei exatamente se o floral tem essa relação direta com a medicina indiana aqui, com a Ayurveda, mas parece, tá, que tem relação. E aí tem as plantas que são utilizadas, né? Camomila, angélica, jasmim, cevado, hortelã, gengibre. Né? Muita coisa muito diferente do nosso, não. Predomínio Pitta, pessoas determinadas e focadas, bravas e até agressivas, com as plantas que podem ser utilizadas para essa personalidade. Kapha, então afetuosas, pacientes estáveis, então tá aqui. Tendem a teimosia, tem aqui as plantas utilizadas, né? E aqui uma relação dos elementos com os sabores e as ações, tá? Mesmo modo lá. Os alimentos, né, para equilíbrio,
doce, ácido, salgado, picante, amargo e adstringente. A gente sabe exatamente o que tem em cada um deles, né? Doce tem os açúcares, ácido tem, né, os ácidos mesmo, salgado, né, tem sais, picante tem ácidos pícricos, amargo, né, são os princípios amargos que a gente usa aí, né, como boldo, e adstringente tem taninos, né, principalmente taninos, né. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Não? Nadinha? Não, só na hora da sua prova, formato ENAD. Isso aqui, não, isso aqui não vai, isso aqui também não vai cair em prova, assim, porque a partir da próxima aula, que não cai nessa, deixa eu ver, a prova de vocês é dia 19, né? Então a próxima aula ainda cai na prova. A próxima aula ainda vai cair. Mas isso aqui, eu tinha que dar esses conceitos, porque nós vamos estudar agora a utilização das plantas, vamos pegar plantas flebotônicas, plantas, sabe? E aí, essas plantas, elas não são exclusivamente plantas que a gente conhece, não são plantas que a gente utiliza somente aqui no Brasil, e grande parte delas são plantas que vieram dessas medicinas aqui, da Índia, da China, de medicinas tradicionais. Então, é interessante vocês saberem como funciona isso, de onde que isso veio, né? A parte da homeopatia, depois os florais, depois os homeopáticos, né? Então, olha só como é que a gente faz. A gente vai falar da medicina tradicional, que estamos falando de fitoterapia, é medicina tradicional, mas a gente utiliza muita brasileira, as farmacopeias, né? Representa a brasileira, que é indígena, africana. E aí, a gente vai ter muita planta que vocês vão ver que é da medicina chinesa e da ayurvédica, que é essa aqui que a gente está vendo. E vamos estudar ainda floral, vamos estudar homeopático e aromaterapia dentro dessa disciplina. Então, assim, os conceitos foram dados, né? Eu não quis me ater muito, ficar falando muito disso, não. Como eu disse, é muita filosofia, mas que é interessante vocês saberem, principalmente se houver interesse em alguns de vocês aí, em trabalhar com fitoterapia, trabalhar com a parte de fitoterapia, da acupuntura, né? Que seja clínica, né? Terapêutica, que seja estética. E aí vocês vão entender que a maneira de utilizar não é exatamente de diagnosticar, não é exatamente como a gente faz, né? Hoje a gente faz um diagnóstico pautado em patologia, né? E a gente faz uma prescrição, utiliza um medicamento pautado, embasado em farmacologia e bioquímica. E isso não é uma realidade exclusiva, isso não é uma exclusividade. Então, os florais, então, vocês viram que eu mostrei para vocês da medicina ayurvédica. Os florais, eles trabalham exatamente igual, com personalidade. Então, as pessoas são classificadas de acordo com a sua personalidade e cada personalidade tende a ter um tipo de distúrbio. Isso é fato, né? Isso é filosofia? Não, é. Mas é fato que uma pessoa que é agitada, ela tende a ter insônia, ansiedade, não é verdade? Então, você trata a pessoa de acordo com a sua personalidade, perfil, e de acordo com os distúrbios, as desordens que ela pode vir a ter. É comum você entender isso, né? As pessoas são mais calmas, são mais lentas. O metabolismo pode ser mais lento, pode tender à obesidade, pode tender a uma diabetes, entenderam? Pode ter um problema de tireoide, ou seja, essa questão pode ser hormonal. Então é interessante vocês observarem que, apesar de ser filosofia, é uma observação muito válida, muito real. Eles não tinham como transformar isso em ciência como a gente faz hoje, mas a observação deles é válida. Eles conseguiram observar esse tipo de coisa. Olha, as pessoas que são assim como essa aqui, ó, que é nervosa, estressada, agitada, elas tendem a ter insônia, elas tendem a ter hipertensão, elas tendem a ter ansiedade. Entenderam? Porque é um complexo, né? De substâncias, de comportamentos que leva a isso, né? Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Na próxima aula nós vamos entrar em plantas e aí já encerra a disciplina da nossa prova. A gente já cancela qualquer interferência aí
pra A2, né? Encerra a disciplina ali e começa só com plantas mesmo. Aí agora a gente vai falar das plantas, desenvolvimento de fitoterápicos, né? E se bem que essa disciplina a gente não tem prática, né? Mas torcer para as aulas voltarem aí. Se bem que com vocês eu não tenho prática nenhuma, né? Nós teremos, eu acho que, controle de qualidade que nós ficamos devendo do período passado, não é verdade? Mas vamos ver aí o que acontece, tá bom? Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida? Querem fazer algum questionamento? Tranquilo. Beleza? Então tá beleza. Então eu aguardo vocês aí na segunda-feira da próxima semana para a gente encerrar essa disciplina, esse conteúdo, né? Para a gente fazer a nossa prova A1 e entrar aí na segunda parte da disciplina, beleza? Então falou para vocês. Um grande abraço aí. Beleza. Boa semana. Valeu, pessoal. Um abraço. Fica com Deus, gente. Tchau.